No Resposta Católica de hoje, gostaríamos de responder à pergunta do Luiz, que quer saber como é possível identificar um gnóstico numa comunidade católica. Bom, antes de responder à pergunta do Luiz, precisamos definir o que é um gnóstico, não é verdade? Bom, historicamente falando, poderíamos reduzir, o conceito de gnóstico em duas características básicas. Primeiro, a pessoa crê que este mundo, a realidade na qual nós vivemos, é uma realidade má, opressora, que nos escraviza. Em segundo lugar, que existe um conhecimento que nos liberta desta realidade opressora. Isto é um gnóstico, ou seja, uma pessoa que crê que existe uma salvação desta realidade através de um conhecimento, gnosis, em grego, por isso a palavra gnóstico. Pois bem, esta realidade ela se manifestou ao longo da história de várias formas diferentes. Pode existir, por exemplo, um gnóstico de índole religiosa, ou seja, o gnosticismo antigo, que era religioso e via claramente que existe um Deus mau, um demiurgo, que criou este mundo, e um Deus bom, que me dá um conhecimento e que liberta as almas da prisão deste mundo, para então, pelo conhecimento, nós irmos para a salvação. Esse é o gnosticismo clássico, histórico. O que acontece é que esse movimento gnóstico ele foi se transformando ao longo da história. Ele não somente existiu na Antiguidade, durante a Idade Média nós tivemos os cátaros, durante o Renascimento tivemos várias manifestações dele até os dias de hoje. E ao longo da história houve uma gradual secularização do gnosticismo, ou seja, o gnosticismo foi se transformando em gnosticismo ateu ou materialista. Isso quer dizer o seguinte, que existe um ódio fundamental contra a estrutura da realidade, que na antiguidade era devido ao Deus mau que fez esse mundo. Mas hoje em dia, pela secularização, a estrutura da realidade, que é má, não foi necessariamente criada por um Deus, foi criada talvez por uma ideologia. É o chamado sistema opressor da ideologia dominante, é, na linguagem de Hollywood, a Matrix, o Matrix, não é? Ou seja, uma realidade, um programa que nos acorrenta no mundo errado. Então, pela gnose, ou seja, pelo conhecimento teórico, pela ideologia, nós nos libertamos. Esse conhecimento teórico, no mundo secularizado, é chamado de teoria crítica. Ou seja, nós precisamos ser críticos e não podemos aceitar essa visão burguesa e opressora do mundo. Precisamos destruir. Daí vem o desconstrucionismo. Daí vem essa vontade, esse ódio radical, essa vontade destruidora que quer pôr abaixo a civilização ocidental e, por consequência, pôr abaixo a Igreja Católica, a religião, o cristianismo. Pois bem, como então identificar, meu caro, um gnóstico numa comunidade católica? Bom, a primeira coisa é importante a gente olhar para dentro de si mesmo. Por quê? Porque todos nós somos tentados, todos nós temos uma certa tentação gnóstica. Todas as vezes que você diz assim, se eu fosse Deus, eu teria feito as coisas assim, desse jeito, e não do jeito que elas são de fato. Ali você tem uma tentação gnóstica. Ali você tem, talvez, não somente uma tentação, um pecado gnóstico, um sistema gnóstico dentro da sua cabeça. Quando você se faz conselheiro de Deus, quando você se coloca no lugar do Criador e então decide, eu sei como o mundo deveria ser. Pois bem, graças a Deus, Deus quer crucificar esta nossa gnose. E Ele nos crucifica sempre através do embate, do impacto com o mundo real, com a realidade. O mundo não vai seguir as nossas teorias. A realidade não vai seguir essas nossas belíssimas ideologias. Nós precisamos
se queremos ser cristãos, antes de tudo, obedecer à estrutura do real como ela foi criada por Deus. E termos uma vontade férrea de aceitar a realidade, mesmo que ela seja desagradável. É aqui que então Jesus nos diz: toma a tua cruz dia após dia. Tomar a cruz dia após dia quer dizer o seguinte: as minhas vontades, meus caprichos, minhas veleidades não são o parâmetro. Existe muitas vezes uma vontade de Deus que se manifesta numa série de agruras e dificuldades. Pois bem, nós passarmos desta visão de criança caprichosa que quer fazer suas vontades para aceitarmos a vontade de Deus não é algo fácil. Nosso Senhor Jesus Cristo suou sangue no Horto das Oliveiras para fazer a vontade de Deus. Se é assim, também nós provavelmente iremos suar bastante. Mas é esta a finalidade da vida cristã. A vida cristã consiste nisso, em nós sairmos do nosso lugar de deuses, ou seja, crianças que acham que são os verdadeiros demiurgos da realidade, para aceitarmos que somos criaturas e que temos um Deus que não somente criou o mundo, mas também nos redimiu e quer nos tirar dessa realidade pecaminosa. Deus nos salva, mas não somos salvos por um conhecimento, somos salvos por um acontecimento, o acontecimento salvífico de Cristo que morreu na cruz para nos libertar de nossos pecados.